Vamos falar um pouquinho hoje sobre Gandhi. A revolução silenciosa. Quem quer revolucionar a vida aí? Fala pra mim. Quem quer criar uma nova história pra si? Contar uma nova história da sua história? Bora viver esse Gandhi silencioso? Esse gigante que há em você? Veja bem, na história da humanidade, raros são aqueles que venceram impérios sem erguer nenhuma espada, sem violência, sem guerra. Gandhi foi um desses. Um homem comum, de roupa simples, pés descalços, mas que carregava uma força de mover exércitos. A força da consciência desperta. Essa é a força do gigante. Enquanto o mundo ele acreditava que o poder estava nas armas, ele mostrou que o verdadeiro poder mora onde? Na nossa alma, na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso discernimento, no nosso coração. Ele entendeu algo que poucos compreendem. Quem governa a si próprio, quem governa a si mesmo, ele tem a capacidade de governar o mundo. E hoje nós vamos viver, tá? Também vamos viver sob impérios. Não os impérios políticos, mas impérios invisíveis. Das mídias sociais, que controlam o nosso pensamento, que controla e manipula as nossas emoções, das ideologias que manipulam o medo, do consumismo que nos faz esquecer quem realmente somos. E assim como Gandhi libertou a Índia, talvez o nosso chamado agora seja libertar o nosso mundo interior, libertar o nosso eu. Esse espaço onde as crenças, os medos, o ego, toda essa coisa que tenta nos aprisionar. Então eu te convido, desacelera aí, respira, fica nessa live até o final. Você vai compreender que a verdadeira revolução, ela é espiritual. Você precisa conectar com essa inteligência divina. E eu já falei aqui várias vezes, mais de 1000 vezes, que nós temos 3 tipos de inteligência. A racional, comandada pelo cérebro. A emocional, comandada pela mente e alma. E a espiritual, pelo espírito, pela inteligência divina, suprema, do alto, ilimitada, que é pronta, que está pronta. É só alimentá-la e andar nela. Só seguir o caminho. Então você vai compreender que essa verdadeira revolução, ela é espiritual. Que todo gigante primeiro ele vence dentro dele próprio, antes de vencer fora, antes de querer vencer o mundo, antes de querer ir para o mundo. Gandhi ele não começou gigante. Ele era um jovem tímido. Ele era um jovem que tinha medo de falar em público. Ele estudava leis lá na Inglaterra e acreditava no sistema britânico. Ele acreditava. Mas quando ele foi expulso de um trem lá na África do Sul, apenas por ser indiano, algo despertou nele. Esse gigante que estava adormecido nele aflorou. Ele ficou possesso, ficou puto. E aí foi onde ele despertou. Aí, naquele momento de humilhação, nasceu o gigante. Ele percebeu que a injustiça não se enfrenta com ódio, mas com quê? Com consciência. Foi ali que ele decidiu: eu não serei escravo do medo. Eu não responderei com violência. Eu responderei com a verdade. E é assim que o gigante desperta também dentro de você. Quando a dor ela chega, temos 2 escolhas. Nós
podemos nos tornar vítimas dela ou usamos isso como um portal de transformação. Gandhi escolheu o segundo caminho, ou seja, esse portal de transformação, o caminho dos poucos, o caminho dos corajosos, o caminho dos conscientes. Gandhi entendeu que lutar contra um império britânico armado com ódio seria o quê? Suicídio, seria cometer suicídio. Então ele criou um movimento espiritual disfarçado o quê? De político, que significava o quê? A força da verdade. Se eu não me engano, o nome era Satyagraha, Satyagraha, que significa força da verdade. Ele convocou o povo a resistir sem reagir. Para quê? Para que eles parassem de cooperar com o sistema. Como que funcionava esse movimento? Ele dizia o seguinte, ó, não comprem produtos ingleses. Façam o seu próprio sal. Teçam as suas próprias roupas. Não paguem com o suor da sua alma o que sustenta a sua prisão. O que parecia loucura se tornou uma revolução. Milhões de pessoas começaram a recusar o que vinha do Império Britânico. E o império que perde o povo, ele perde tudo. Gandhi lembrou que o poder, olha só, o poder é do povo. O povo, olha só, o povo tem o poder. Ele dizia, um governo ele só é forte enquanto o povo o obedece. Quando o povo para de alimentar o sistema injusto, o que acontece com ele? Ele se desmorona por si só. Até a Constituição, tá, brasileira diz que todo poder emana do povo. E Gandhi, mesmo antes, olha só, Gandhi ele provocou isso, mesmo antes dessas palavras existirem na própria lei. Quando o Império Britânico impôs impostos abusivos sobre o sal, que era um bem ali essencial para todos, Gandhi ele decidiu andar mais de 300 quilômetros, se não me engano foi 380, 390 quilômetros a pé, até o litoral. E ali no litoral chegar e fazer o seu próprio sal. Você fala, que isso, o cara tá louco. Alguém tem que começar. Alguém tem que pôr a cara lá para bater. E ele fez isso. Então ele começou um movimento ali que tinha cerca de, se eu não me engano, 80 pessoas. E no percurso, no caminho, no trajeto, até chegar no litoral, para fazer o sal, milhares de pessoas o seguiram. Foi um gesto simples. Para muitos não tão simples, mas poderoso. Porque ele mostrou que quando o povo decide não sustentar mais o sistema colapsa. Da mesma forma, olha só, o artigo da Constituição é um lembrete de que ninguém governa sem a permissão do povo. O poder não está nos palácios, mas nas mãos do quê? Olha, na nossa própria consciência. A consciência do quê? De cada cidadão desperto, de cada cidadão ligado no movimento. E quando o povo ele entende isso, ele age em conjunto. Nenhum império, nenhum governo, nenhuma manipulação vai conseguir sobreviver. É claro que nada é tão simples. Você precisa pagar o preço. E o preço, muitas vezes, é a própria vida. Claro que Gandhi ele foi preso diversas vezes. Mas o movimento, pelo contrário, ele não enfraqueceu. Cada vez mais ele ficava mais forte. Cada vez mais a sua mensagem influenciava, crescia, mostrando o quê? Que ser gigante não é evitar dificuldades. Você vai ter muita dificuldade no caminho, vai ter muitas pedras, tá? Mas você vai ter que enfrentar com
coragem e com integridade. E eu disse tudo isso para chamar a sua atenção para uma coisa. Pensa comigo. Hoje, qual é o império que domina o seu tempo? Qual é o império que domina a sua mente? Qual é o império que domina as suas emoções? Talvez, tá? Esse império ele não use fardas, não use coroas, mas ele use telas, ele usa notícias, ele usa redes sociais, mídias sociais, medo. Gandhi mostrou o segredo. Para de alimentar aquilo que te escraviza. Pare de alimentar aquilo que te escraviza. Não é lutar contra, é você soltar. Ah, aumentou o imposto do sal. Beleza, vai lá, faz igual Gandhi. Vai andando até o litoral, produz seu próprio sal. Pronto. Não precisa se matar contra o sistema. Ah, bando de filho da mãe, bando de não sei o quê. Oh, tudo ladrão, tudo corrupto. Não. Vai lá, faz seu próprio sal. Ou arruma uma outra forma de conseguir esse sal. É soltar. É não reagir. É deixar de participar. Não ser conivente com o sistema. Quando o povo solta, o sistema cai por si só. Vamos supor, a energia elétrica é um tal de bandeira azul, bandeira verde, bandeira amarela, bandeira não sei o que, e aumenta a hora que quer, diminui a hora que quer, e pronto. Só não usar a energia elétrica. Dá seus pulos. Imagina o povo, a população inteira fazendo isso. A empresa não aguenta um mês, ela quebra. Então ela vai ter que mudar. Vai ter que diminuir as taxas, vai ter que transformar, vai ter que fazer alguma coisa. Porque todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes. O poder está em nossas mãos. Mas para isso, olha só, não é lutar contra, é soltar. Não é reagir, é deixar de participar. E quando o povo solta o sistema, ele cai por si só. Se ninguém mais assiste à manipulação da mídia, o que acontece? Ela morre. Se ninguém mais consome o medo, ele vai enfraquecer. Se ninguém mais vibra na raiva, olha, o controle perde o comando. E assim Gandhi venceu. É assim o espírito ele vence até hoje. Enquanto o mundo, olha só, via um libertador político, Gandhi era na verdade um educador espiritual. Ele ensinava que a liberdade verdadeira não é política, mas é interior. Porque de nada adianta quebrar as correntes do corpo se a mente ela continua acorrentada, se ela continua aprisionada. O que ele fazia? Ele jejuava, ele meditava, ele treinava a sua alma, ele conectava com o espírito todos os dias. Jejum para ele era mais do que abster-se da comida, era ensinar o ego a se calar. Fica quietinho aí, ego, eu que mando em você. Fica quietinho aí, corpo. Cansado, caído, fraco, pecaminoso, movido por sentimento que não aguenta nem ficar sem comer um docinho, não aguenta ficar sem os desejinhos. Eu mando em você. Você é meu escravo. Você é meu escravo. E ele dizia: o homem se torna aquilo que ele pensa. E se eu penso em pureza, eu me torno puro. Se eu penso em amor, eu me torno amor. E essa é a mesma chave que precisamos resgatar. Por quê? Se queremos libertar o mundo, precisamos libertar o quê? A nós mesmos, primeiro, o nosso eu interior, dos medos, das crenças, das vozes que se repetem, que dizem que você não é capaz, das vozes que dizem que você não pode. Por quê? Um gigante desperto não precisa lutar. Ele elevou tanto a sua vibração, a sua energia, ele vibra alto, que o mal ele
nem consegue alcançá-lo. A história de Gandhi, ela não é apenas uma história, ela é um espelho. Hoje, o mesmo espírito que moveu, tá? Sopra, olha só, o mesmo espírito que o moveu, ele sopra sobre nós. Não para repetir o passado, não para você, então eu vou copiar o Gandhi, não para isso, mas para criar o quê? Uma nova revolução silenciosa, uma revolução que começa quando você desliga a TV e liga a consciência. Olha só, eu me desligo, tá? Ó, esteja no mundo, mas não seja do mundo. Conheça a verdade, e a verdade ela vai libertar você. E liga a sua consciência. Quando você escolhe a paz, em vez de reação, quando você escolhe caminhar no espírito em vez de ficar preso ao ego, você se torna um gigante. E ser gigante é isso, é ter coragem de ser livre em um mundo que tenta te controlar, que tenta te prender, um mundo que te aprisiona, um mundo que manipula, um mundo que não fala a verdade. Esconde a verdade de você. Por quê? Porque a verdade liberta. E a liberdade começa quando? Quando você entende que tudo o que te domina é aquilo que você ainda não curou dentro de si. Gandhi ele libertou uma nação sem armas, apenas com o poder da sua alma desperta. Mas o que ele fez com a Índia, você pode fazer o quê? Na sua vida. O que ele fez na Índia, você pode fazer na sua vida. Ele enfrentou o maior império da Terra, com as mãos vazias, e o coração cheio de fé, de decisão, de posicionamento, de ação, de coragem, de força de clareza, de força de propósito, de força de compromisso. Ele não estava só motivado, ele estava ativado. Ativação é almática e fisiológica. Porque senão você para, senão você desiste. E o que aconteceu? Ele venceu. Isso mostra que no império, tá? Olha só, nenhum império ele é maior do que uma consciência desperta. Nenhum império é maior do que uma consciência desperta. Anota isso aí. Anota isso aí. Olha só, eu te pergunto, até quando você vai entregar a sua energia ao medo? Até quando você vai entregar a sua energia ao medo? Até quando vai se deixar manipular pelo que você vê e ouve, sem questionar o que sente? Até quando você vai viver como prisioneiro de um sistema que só existe porque você o alimenta? Eu não alimento. Você alimenta. Eu alimento. Seu irmão alimenta, seu pai alimenta, seu tio. Porque nós alimentamos. O tempo chegou. O tempo chegou. O tempo dos gigantes. Gigantes, ele não grita, não esperneia, não berra. Ele não é uma criancinha mimada. Não é um adulto com expectativas infantis. Eles não gritam, eles irradiam. Eles não lutam, eles transformam. Gigantes, eles não reagem, mas eles compreendem. Gigantes, olha só, que sabem a força do seu amor é mais. Eles sabem que essa força potente do seu amor, ela é mais destruidora, tá? De qualquer arma, qualquer guerra. Porque o amor ele liberta. Ele salva, ele comanda. O amor ele desarma. O amor ele
acaba com o mal pela raiz. Permita que esse Gandhi interior ele desperte em você. Desconecte-se do que? Daquilo que te hipnotiza. O que anda te hipnotizando? Nossa, Anderson, eu não, nada me hipnotiza. Eu não fico lá com um pêndulo. Olha só. Tudo que você centrou ali, o foco, você já está hipnotizado. Ficou ali rolando tela, ó. E quem que rola a tela? É o adulto ou é o adolescente? É o adulto ou é a criança lá com expectativa infantil? É o adolescente, é a criança. Então, desconecte de tudo aquilo que te hipnotiza, tudo aquilo que te manipula, tudo aquilo que te trava, que não deixa você crescer, romper, fluir, prosperar. E silencie aquilo que te adoece. Vá em busca daquilo que te move, daquilo que te exalta, daquilo que te engrandece. Não precisamos mais de revolução com sangue, com arma, com guerra, com... Precisamos o quê? De revolução de alma, revolução de espírito, revolução de transformação de mentalidade, transformação de coração pacífico, de mente livre. O império da manipulação só existe por quê? Porque ainda há escravos inconscientes. Olha só, o império da manipulação só existe porque ainda há escravos inconscientes. E eu pergunto para você, até quando você vai permanecer inconsciente? É hora de despertar. É hora de deixar emergir, deixar crescer, deixar sair esse gigante que há dentro de você. Quando você desperta, o sistema cai. Dentro e fora. Quando você desperta, o sistema cai. Dentro e fora. Gandhi mostrou o caminho, mas agora o bastão ele está nas suas mãos. A nova independência ela é o quê? Ela é espiritual, ela é almática, ela é fisiológica. Essa nova revolução ela é silenciosa. Cada um faz a sua. E depois que fez a sua, você passa a ensinar os demais aquilo que você aprendeu, aquilo que você vivenciou. Ou seja, transmitir a verdade. Nossa, então não tem lógica. Que chata essa vida. É assim que funciona e ponto. E o novo império a ser conquistado é sempre o quê? O seu próprio eu interior. Então, erga-se, respire e lembre-se, você é o gigante que o mundo esperava despertar. Você é o gigante que o mundo esperava despertar.